Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre algumas tensões geopolíticas que têm surgido em razão de alguns assuntos territoriais não bem resolvidos entre países ao redor do mundo e que têm reemergido agora como tensões, seja entre grandes potências ou como questões regionais bem importantes a serem resolvidas no mundo. Bom, pessoal, nas últimas semanas, alguns temas que vêm ressurgindo aí, algumas tensões que têm se colocado no sistema internacional, na verdade, parecem ter a ver com um tema que geralmente aparece nas discussões sobre geopolítica, mas que recentemente tem ganhado mais corpo, digamos assim, né? Mais ênfase nas discussões em razão do momento do sistema internacional que a gente vive hoje. E essas questões dizem respeito também e, sobretudo, a questões territoriais não bem resolvidas, né? Dois fenômenos que aconteceram mais recentemente têm levantado esse tópico e demonstrado como que, de uma forma ou de outra, eles têm se tornado temas muito mais importantes para países no sistema internacional do que foram até agora. Um tempo atrás, a gente fez um vídeo aqui no canal sobre as guerras da era da globalização. Baseado num texto, a gente buscava explicar um pouquinho melhor um texto do Zygmunt Bauman, que ele escreveu em 2001. E tem um trecho desse texto, tem vários trechos bem importantes e bem interessantes, né? Um texto de 2001, então faz muito tempo que ele foi escrito, e o Bauman já delineava algumas tendências que a gente ia observar com muito mais ênfase e muito mais força em momentos posteriores, né, da história, do momento do sistema internacional, enfim. Por exemplo, um deles que eu lembro bem, que até lembro de falar em sala de aula, era a questão da militarização da sociedade, principalmente no tocante às roupas, né? Que as nossas escolhas de roupas, as nossas formas de escolher, de aparecer mesmo em sociedade, tinham mais a ver com roupas derivadas, digamos assim, de estéticas militares, navais, enfim, que tinham a ver com todo esse processo, né? Mas um fenômeno importante que ele aponta lá naquele texto, e que me parece ter sido uma lógica importante do funcionamento do sistema internacional também, até 2008, até a crise de 2008, um pouquinho mais adiante, foi o fato de que tratava-se de um período, ele está escrevendo em 2001, então refletindo ali pelo período da década de 90, do começo dos anos 2000, ele apontava para a facilidade técnica, geoestratégica, enfim, de vários países se tornarem independentes, né? Claro que olhando de forma retrospectiva, parece ser interessante e lógico que, por exemplo, os antigos países da União Soviética se tornariam 15, 16 países independentes após o fim da capacidade de controle por parte da União Soviética. O mesmo a gente poderia falar com relação à Iugoslávia e também com relação a outros tópicos e outros temas, outras regiões do mundo, em que a disputa por soberania, a determinação de qual país teria direito específico a qual região do mundo, a quais territórios que poderiam estar sob sua jurisdição, digamos assim, parecia seguir mais ou menos o caminho daquilo que ficou conhecido em relações internacionais como a autodeterminação dos povos. Traduzindo mais ou menos, esse princípio que foi positivado, digamos assim, né, delineado e estabelecido de forma escrita pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, lá no começo do século XX, a autodeterminação dos povos significa que as populações deveriam ter direito de escolher a qual entidade política pertencer, né? E aí acho que é muito importante a gente refletir um pouquinho a respeito do momento em que o Woodrow Wilson está escrevendo esse texto. Trata-se do fim do conflito da Primeira Guerra Mundial, um conflito que envolveu pela última vez os grandes chamados impérios multiétnicos, né? Entidades políticas territoriais na Europa que não se marcavam por serem estados-nação, mas se marcavam sim por aglutinar por meio de uma máquina governamental, uma máquina estatal representativa e não raramente repressiva, diferentes etnias sob esse mesmo comando estatal superior, digamos assim. Essa é a realidade, por exemplo, do Império Austro-Húngaro, é a realidade do Império Alemão, ainda que a gente entenda
que o Império Alemão ele tenha tido o condão de desenvolver o nacionalismo alemão de uma forma um pouco mais enfática, mas ainda assim, na Constituição da República de Weimar, o Estado alemão reconhece que ele não representa os alemães, mas sim que ele representa as diferentes etnias e comunidades alemãs que estavam no território da Alemanha, né? E o Império Russo, o Império Japonês, enfim, o Império Chinês, né? Várias entidades multiétnicas. Qual é a diferença fundamental dessas entidades multiétnicas com relação aos Estados-nação, principalmente da Europa Ocidental, né? Principalmente o fato de que se tratava justamente de um governo sob grupos que não necessariamente se viam como grupos iguais, seja de forma étnica, seja de forma linguística, seja de forma religiosa, enfim. Havia uma aglutinação desses grupos, desses grupos de pessoas, né, dessas populações, que não se reconheciam como iguais. E a proposta do Woodrow Wilson era justamente eliminar essas entidades políticas que pudessem representar de uma forma ou de outra outras entidades, outros grupos políticos que não fossem aqueles representados pela nacionalidade que comandava aquele regime todo, né? Os russos, no caso do Império Russo, os prussianos, no caso do Império Alemão, e os austríacos, no caso, os alemães austríacos, no caso do Império Austro-Húngaro. Bom, eu fiz essa pequena digressão histórica aqui só para a gente perceber que o surgimento de novas nações na Europa naquele período tem muito a ver com essa proposta da autodeterminação dos povos. A gente tem uma pressão muito grande das potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial de que esses grandes impérios multiétnicos se desintegrassem em várias outras entidades. Foi dessa forma que, por exemplo, a Tchecoslováquia surgiu com partes do Império Alemão e partes do Império Austro-Húngaro. A Polônia foi recriada, né, e criou-se também o corredor polonês, separando a parte economicamente produtiva de grãos da Prússia Oriental com relação ao corpo da Alemanha como um todo, né, da Alemanha e da República de Weimar, tendo um trecho do território polonês ali no meio. Foi assim que surgiram outros países que também se denominaram, de uma forma ou de outra, impérios, como é o caso da Romênia e é o caso da Bulgária, né? Países que surgiram com percebendo essa não homogeneidade da sua nacionalidade, né? Perceberam, né, de uma nacionalidade apenas do seu território, perceberam a necessidade de criar monarquias imperiais, né? Nesse caso, de czares, né? O czar o búlgaro, o czar romeno surgiram nesse período, né, as monarquias dos Balcãs, assim como a monarquia da Iugoslávia e por aí vai, outros exemplos, a monarquia grega, né, tinham como pressuposto justamente essa existência de diferentes nacionalidades dentro de um território e, portanto, a impossibilidade de transformar aquele território em um território nacional, né? Bom, esse aspecto parece ser bem importante porque esse debate a respeito da formação de novas nacionalidades, de criação de novos estados-nação, tem sido um debate que, em que pese, sempre apareça como notinha de rodapé ou nos manuais de debate e discussão a respeito de geopolítica e relações internacionais, tem sido tratado de uma forma um pouco mais formal, né? Ou seja, ligado mais aí ao direito internacional público, ao direito internacional privado e relacionado com a posição de política externa dos países ao redor do mundo. E o que o Bauman aponta justamente no período ali da década de 90, começo dos anos 2000, era a relativa facilidade com a qual diversos países ao redor do mundo, do fim da Guerra Fria até esse período, alcançavam essa independência de forma diferente do que aquela que aconteceu com os países da África e da Ásia durante as décadas de 60, 70 e 80, durante os períodos de descolonização desses continentes. Geralmente, os países africanos e asiáticos que pretendiam desenvolver seu projeto de independência tinham que livrar guerras de descolonização, guerras de libertação nacional horrendas com as metrópoles, terminando esse processo de expulsão das metrópoles europeias com as guerras do Moçambique, da Angola e a expulsão de Portugal, que era a última potência metropolitana ainda com territórios na África. Da mesma forma, alguns analistas e ativistas políticos africanos afirmam que a luta anticolonial só terminou mesmo em 94.
né, depois da independência de países como o Zimbábue, a própria Angola, da invasão realizada pelo regime do apartheid da África do Sul e a eliminação desse processo de colonização interna e segregação racial formal a partir do Estado, que era o apartheid na África do Sul, e apenas em 94 isso foi finalizado com a criação do Estado da África do Sul, e não mais a União Sul-Africana, que era justamente a estrutura estatal que dava embasamento para esse regime do apartheid. O que o Bauman aponta no texto, portanto, é que a criação da Ucrânia, dos países bálticos, mesmo a separação de interesses entre Rússia e Polônia, com o fim da União Soviética, né, a criação do Cazaquistão, Tadiquistão, Turcomenistão, enfim, ocorreram em termos muito mais tranquilos e muito menos bélicos do que aqueles que haviam acontecido anteriormente, né, aqueles que haviam acontecido antes, durante os processos de descolonização da África e da Ásia. Sendo que, justamente, claro, a gente tem que entender, né, que a perda de capacidade militar e política da União Soviética teve um papel muito importante na definição desse curso de eventos, digamos assim. Bom, tendo isso em vista, acho que é interessante a gente perceber, de uma forma ou de outra, de que forma que, a partir da crise financeira de 2008, que eu considero, de uma forma ou de outra, um ponto de inflexão muito importante para a gente entender o momento atual em que a gente vive, a partir da crise de 2008, o que a gente vai vendo vai ser a protelação, de uma forma ou de outra, de discussão e de definição a respeito das questões territoriais importantes de independência de territórios ao redor do mundo, né? A gente enxerga isso, por exemplo, na distinção entre dois processos de independência que aconteceram na região da ex-Iugoslávia, como foi o caso do Montenegro, que se tornou independente da Sérvia em 2006, e do Kosovo, que declarou a sua independência em 2008, mas até agora não é totalmente reconhecido pela comunidade internacional. A mesma questão do não reconhecimento da independência do Kosovo afeta regiões como a Catalunha, que declarou unilateralmente uma independência que não se consolidou em 2017, né, com um processo de independência que foi meio que uma zona mesmo, né, mas que não se consolidou, mantendo-se assim a união da monarquia espanhola, mas também com relação a pequenas porções territoriais que têm status internacional meio que indefinido. E nesse caso, não se trata tanto de falar de regiões meio que incógnitas, digamos assim, como algumas repúblicas ali no leste europeu que declararam sua independência, tem exército russo no território. Eu esqueci o nome específico, mas é na Moldávia, é uma parte, a Transnistria, né? Aquela região para além do rio Dníster. Então, justamente a Transnistria, que é uma região que declarou sua independência com relação à Moldávia. Até hoje não tem reconhecimento do sistema internacional como um todo, mas as tropas russas estão ali localizadas, né? E também a Abcásia e a Ossétia do Sul, que são regiões da Geórgia, que foram invadidas pela Rússia em 2008, a Rússia que de fato controla aquela região, mas que teoricamente está exercendo mais ou menos um protetorado com relação a essas regiões no norte da Geórgia, que são teoricamente independentes, mas que dependem da Rússia e não têm mais ligações fáticas com relação à Geórgia. Nessa mesma região do Cáucaso, a gente viu no ano passado um fenômeno bem importante que chama atenção para essas indefinições, esses legados territoriais de indefinição, de determinação, de soberania com relação aos territórios, que foi a Guerra do Alto Karabakh. A gente tratou dessa guerra aqui no canal no ano passado, explicamos os detalhes desse processo, mas acho que me parece importante entender a decisão de, no ano passado, a Armênia e o Azerbaijão entrarem em conflito em torno de uma disputa territorial, traduzindo e demonstrando de uma forma ou de outra que essas questões territoriais elas têm se securitizado, ou seja, elas têm se tornado temas não mais apenas de discussões de política externa, reconhecimento ou não, mas também temas de decisões de alocação de dispositivos de segurança, de uso da força, se tornando questões mais relativas à geoestratégia. Bom, por que eu estou falando isso?
Porque essa semana a gente enfrenta dois movimentos bem importantes. A gente até pensou em fazer um vídeo sobre um deles aqui no canal, mas como é muito recente, ainda falta um pouco de informação para a gente. A gente decidiu esperar um pouco, que é o caso do golpe de Estado que aconteceu no Sudão no começo dessa semana, né, ontem, hoje é dia 27, ontem foi dia 26, e também as tensões que têm crescido de forma cada vez mais relevante do posicionamento dos Estados Unidos com relação ao status internacional de Taiwan, né? Por que esses dois fenômenos são importantes? No caso de Taiwan, parece ser algo relevante, porque esse status internacional de Taiwan, ele é um legado de inúmeros processos políticos, econômicos, militares, sociais, culturais, enfim, que vêm se desenvolvendo foram se desenvolvendo ao longo do século XX. E que criaram, no caso de Taiwan, uma região que, ao mesmo tempo em que proclama, de uma forma ou de outra, a sua autonomia com relação à China, tem tido muito cuidado em estabelecer que é uma região independente, né? A atual presidente de Taiwan, ela tem tomado muito cuidado com as palavras que ela usa, principalmente falando para audiências internacionais, focando justamente na manutenção desse status quo territorial de Taiwan, em que há um certo grau de autonomia, mas as autoridades da ilha não se colocam em choque com relação à China, né, não se colocam como autoridades que querem declarar uma independência, e a China observa Taiwan como a última e reminiscente província rebelde das 5 grandes áreas geográficas que comporiam a China como um todo. Quando a gente falou da China algumas vezes aqui no canal, a gente lembrou que em 2029 o Partido Comunista Chinês completa 100 anos. E um dos planos, a gente vem falando isso já aqui no canal há algum tempo, um dos planos do Xi Jinping é justamente o atual secretário-geral do Partido Comunista Chinês e, portanto, líder da China, da República Popular da China, é que em 2029 já estejam todos os territórios chineses unificados sob liderança da República Popular da China. Isso significa que Taiwan também deverá estar sob controle, de acordo com esse plano e de acordo com aquilo que pretende o Xi Jinping, que pode não acontecer, né? Taiwan deverá estar sob controle do Partido Comunista Chinês. Isso significa que a gente vai ver uma guerra? Não sei. Os Estados Unidos estão escalonando. Nas últimas semanas, e eu até diria nos últimos dias, a gente vem observando uma demanda cada vez maior dos Estados Unidos da definição do status internacional de Taiwan como um país independente, de forma a evitar que a China tenha acesso a Taiwan e, de uma forma ou de outra, acabe fechando o acesso marítimo, principalmente ao Japão, por parte dos Estados Unidos e de países ocidentais, né? Mas aqui a gente ainda está trabalhando na questão dos planos. Um fenômeno mais real que a gente está enfrentando essa semana é o golpe no Sudão, né? Um golpe realizado pelas Forças Armadas, que retirou do poder e prendeu na casa do general que liderou o golpe, até onde consta, né, até as notícias que eu vi, prendeu o primeiro-ministro, que era o líder do Conselho Nacional de Transição, justamente na casa, né, privada, pessoal, desse general, né, dessa pessoa que executou o crime, né, executou o golpe de Estado. Esse movimento parece ter ligação direta, na minha leitura, pelo menos, com relação aos efeitos, aos impactos, de uma forma ou de outra, da independência do Sudão do Sul. Uma região que se tornou independente, estou pegando aqui a minha colinha, um país que se tornou independente em 2011, né, que logo em seguida, né, no dia 9 de julho, declarou a sua independência, mas que foi admitido na ONU 4 dias depois, dia 13 de julho de 2011, o Sudão do Sul se torna membro da ONU, portanto reconhecido por todos os países do mundo, coisa que o Kosovo, por exemplo, ainda não é. O Kosovo ainda não é parte do sistema ONU por não ser reconhecido, inclusive, pelo Reino Unido e pela Espanha, que tem problemas de secessão territorial no seu país. E o golpe parece ser derivado,
né, do impacto da independência, desses 10 anos de independência do Sudão do Sul, que é a região do antigo Sudão onde se produzia o maior volume de petróleo e que garantia, de uma forma ou de outra, o bem-estar e a qualidade de vida no norte do país, que agora enfrenta a dificuldade de não ter acesso mais a esses recursos de forma bem importante, né? As tensões que estão acontecendo ali têm a ver com a geopolítica regional, tem a ver com a geopolítica local, mas tem a ver principalmente com esse processo muito rápido de desenvolvimento dessa independência do Sudão do Sul, né, em um processo que foi unilateral, né, um processo em que um conflito que acontecia entre forças do Sudão e pessoas do Sudão do Sul deixou muitas pessoas feridas e mortas, deslocados internos, refugiados e tudo mais, mas que teve um forte apoio dos países desenvolvidos ao redor do mundo em razão da maior facilidade de acesso ao petróleo que seria produzido então ali no Sudão do Sul. Isso a gente pode ver na não melhoria de qualidade de vida das pessoas do Sudão do Sul, né? Ou seja, o fato deles estarem numa situação de independência com relação ao Sudão não significa que a qualidade de vida deles necessariamente melhorou. Bom, esse também é um legado de um processo longo de indefinição territorial, algo que a gente tem visto também no caso da Irlanda do Norte, que pode ser um novo capítulo dos tensionamentos entre União Europeia e Reino Unido. Nessa semana também houve a determinação do governo britânico de que as cortes europeias não poderiam atuar na Irlanda do Norte, indo contra os compromissos e os acordos aceitos por esse mesmo governo do Reino Unido durante o processo de negociação e execução do Brexit nos últimos 2 anos. Né? Então a gente observa que, de repente, a Irlanda do Norte pode voltar a se tornar um foco de atenção, um foco de tensionamento, uma vez que o status interno da Irlanda do Norte, de uma forma ou de outra, também é um status bem indeterminado, já que não há uma constituição da Irlanda do Norte, não há uma organização estatal específica, mas toda a política da Irlanda do Norte ela é desenvolvida tendo como base os acordos da Sexta-feira Santa, né? Ou seja, os acordos de paz que terminaram os conflitos entre protestantes realistas e católicos republicanos no final da década de 90. Esses legados territoriais parecem que estão sendo exacerbados nos últimos anos. E acho que é uma questão importante para a gente observar aí nos próximos meses, até o fim do ano. A gente tem 2 meses para o fim do ano, 2 meses para o Natal quase, aí para o Ano Novo, né? Então algo para a gente observar nesse fim de ano e principalmente observar a partir do ano que vem, como que isso vai acontecer, o que vai resultar desses processos todos. E vejam, hoje eu tentei fazer um vídeo mais panorâmico, digamos assim, mesmo para chamar atenção para esses fenômenos, porque eles vão começar a ressurgir, eles já começam a ressurgir, mas eles vão começar a reaparecer como temas relevantes e eles têm a ver com mudanças tectônicas na percepção sobre independência, sobre soberania e principalmente sobre o papel do território para as populações dos países e para os entes governamentais. Tá bom, gente? Acho que é isso e a gente se vê na sexta-feira. Até mais!